Vamos estudar um pouquinho alguma coisa sobre retas reversas. Então, no texto, está na parte 17.5 aí, e na lousa vou escrever agora. Então, vamos lá. Retas reversas a gente já sabe que são retas não coplanares. Ou dizer que não são coplanares é dizer que não são paralelas, mas não se intersectam. Usando a definição que uma reta, definição, né? Ou a representação paramétrica, na verdade, que uma reta está determinada por um ponto e um vetor diretor, se a gente imaginar que as retas R, dada pelo ponto A, mais múltiplos do vetor diretor V, que é o parâmetro, e S, dada pelo ponto B, mais múltiplo do vetor diretor, vamos chamar essas coisas aqui diferente, A mais lambda B, lambda parâmetro, B mais gama W, aqui gama parâmetro, elas são reversas, né? Se, primeira coisa, E e W não podem ser paralelos, não podem ser múltiplos, porque se eles forem múltiplos, então as retas ou são paralelas ou iguais, então nunca vão ser reversas. E dois, a interseção de R com S tem que ser vazia, então as retas não podem ser paralelas, mas a interseção tem que ser vazia, não podem ser iguais nem concorrentes. A interseção vazia, a gente olha para o sistema, né? Olha só, se você colocar um ponto genérico de R, que é B de lambda, igual a A mais lambda V, igual a Q de gama, que é um ponto genérico de S, que é B mais gama W. Se você fizer o sistema B de lambda igual a Q gama, você tem um sistema que são três coordenadas, porque aqui são pontos de R3, vetores de R3, então são três coordenadas, matrizes coluna, de três entradas e duas incógnitas, lambda e gama. Então, o sistema ele só pode ter, se os vetores não são paralelos, duas possibilidades de solução. Ou solução única, nesse caso você acha o ponto de interseção, ou solução vazia, nesse caso as retas são reversas. Então, a gente vai fazer duas construções relativas a retas reversas. A primeira, construção 1, é a seguinte: existe um par de planos paralelos alfa e beta, com alfa contendo R e beta contendo S, unicamente determinados. A ideia é a seguinte, olha só, você tem a reta R por aqui, reta S lá por trás. R é dada por um ponto A e um vetor diretor B. S é dada por um ponto B e um vetor diretor W. Se você coloca o vetor diretor de S também aqui e o vetor diretor de V bem aqui, você olhando para agora a representação paramétrica de
plano como ponto e dois vetores não paralelos, você vai ter o alfa definido, né? Definido associado ao ponto A, e aos vetores não paralelos V e W, são não paralelos porque as retas são reversas, e o beta, plano beta associado ao ponto B, e aos vetores não paralelos V e W. Então você vai ter um par de planos alfa que contém R, beta que contém S, que está lá embaixo, não paralelos e unicamente determinados. Então, bem simples, né? Essa é a ideia. São paralelos porque, bom, só uma observação. Eles são paralelos porque V e W são os geradores da direção desse plano, vamos dizer assim. Mas se você pegar vetores normais, né, calcular o plano vetor normal a alfa e o vetor normal a beta, podem ser ambos calculados, um vetor normal a alfa e um vetor normal a beta podem ser calculados como produto vetorial de V por W, que vai retornar um vetor mutuamente perpendicular a V e W. Né? Então, você tem aí, dadas as duas retas reversas, vou desenhar de novo. R, S. Tem um par de planos paralelos. Alfa, tendo R, beta, contendo S. Melhor a gente. S. Pontilhada, porque ela está, nesse caso desse desenho, abaixo do plano alfa. Né? Ou seja, sempre você pode colocar um plano no chão e um plano no teto. Digamos assim. Bom, construção 2. Construção 2 é o seguinte, ó, será que existe uma única perpendicular comum? Se você pegar uma reta, será que você pegar todas as retas, será que existe, na verdade, um ponto aqui, tal que a reta passa por esses pontos, ela é mutuamente perpendicular a R e a S? A resposta é, bom, existe. Qual que é a ideia? A ideia é você fazer assim, você pega todas as retas perpendiculares a R, a gente já viu uma ideia parecida com essa, né? Você vai gerar um plano perpendiculares a R, perpendiculares a alfa sobre R, né? Perpendiculares ao plano alfa sobre R, você tem então uma série de retas aqui, formam um plano, e esse plano, como ele contém R, ele não pode conter e nem ser paralelo a S. Então ele vai furar a reta S em algum lugar. Ele vai furar a reta S exatamente nesse ponto aqui. Então vamos lá. Construção 2 é existe uma única reta perpendicular comum a R e S. Então, de novo, olha só a ideia. Qual que é a ideia? Você tem a reta R, certo? E você tem, bom, R e S. Você tem o vetor V, você tem o vetor W. Então, você tem o vetor N, né? Passo o W para cá, por exemplo. Isso, né? Você vai ter um vetor N dado por V vetorial W. Ele vai ser normal aquele plano alfa que contém R, paralelo àquele plano beta que contém S. E agora você então considera todas as retas, né, perpendiculares paralelas a N, que passam por R, por pontos de R. Então, por cada ponto de R, você pega uma reta que é perpendicular a N. Bom,
Isso vai dar um plano que vai furar a reta S em algum lugar. Então, esse ponto determina um dos pontos, vamos dizer, que vai definir essa reta. Bom, por esse ponto Q passa uma única reta dessas pretas, né, que é paralela, perpendicular a R, naquele plano lá. Então, ela intercepta R num ponto, digamos, P, é a reta procurada, P, é a perpendicular, comum. Então, é bem tranquilo aí. Você podia também, essa ideia podia ser feita assim, ó. Você tem as retas R e S, e você tem a direção. Então, você tem a direção P, tem a direção W, P da reta R, W da reta S. Então, você pode imaginar, de novo, né? Você tem W aqui, você tem vetor normal aos dois planos lá. Tem vetor W, para ambos. E você pode considerar o plano por, se esse ponto aqui é o ponto A, B, você pode considerar os planos Q1 associado ao ponto A e aos vetores não paralelos P e N. Né? Então, o plano P1 é exatamente aquele plano das retas pretas ali. Você faz uma coisa parecida com o plano P2, ou seja, você pega agora retas perpendiculares a S, perpendiculares ao plano beta por S, e assim por diante. Esses planos vão se encontrar bem na perpendicular comum. Pega o plano P2, ligados aos pontos P, W e N, e aí você está pegando o plano, então, da reta S, perpendicular ao plano beta, e esses planos P1 e P2, a interseção deles é A perpendicular comum. Só mais uma rápida, um exemplo. Olha para o conjunto F, são todos os vetores PQ, tais que começam em R e terminam em S. Então, você vai olhar para os vetores da forma PQ. E aí, muitos, né? E assim por diante. Uma série de vetores aí que começa em R e termina em S. Como é que você quer? Se você sabe que o ponto P lambda, que é A mais lambda V, que é a representação paramétrica de R, ponto Q é Q do parâmetro gama, que é B mais múltiplo do vetor diretor W, que é um ponto representação paramétrica de S. Então você tem PQ dado por Q menos P, que é dado por P menos A, mais gama W menos lambda V. Mas isso pode ser pensado, interpretado. Isso aqui é uma matriz 3x3, 3x1, matriz coluna, né? Um ponto menos um ponto, dá uma matriz 3x1. Dá um vetor, mas está associado ao seu ponto final.
quando começa da origem, então eu posso pensar nisso como um ponto. E esses dois vetores aqui, V e W, a gente já viu que são não paralelos. Então isso também, né, um ponto e dois vetores não paralelos, além de representar um plano, né, assim, a parametrização, ponto mais combinação linear de dois vetores não paralelos, que os parâmetros são gama e lambda, representa um plano, mas também representa esse conjunto parametricamente, esse conjunto F aí, todos os vetores que começam numa reta reversa e terminam na outra. Começam numa reta e terminam na outra, independente se são reversas ou não. Né? Então, é uma representação natural e você podia perguntar se existe um deles que começa em R e termina em S, que é perpendicular comum a ambos. Né? Então, se você exigir que esta expressão aqui seja igual a um delta vezes n, que é, veja, o n é perpendicular. O n, que é o vetor, produto vetorial do vetor diretor de R por vetor diretor de S, já é perpendicular a ambos, né? Ambas as retas. Então, para você ter esse vetor amarelo aí, perpendicular a ambos, ele tem que ser um múltiplo daquele vetor normal, porque a direção perpendicular a ambos aí é única. Isso aqui dá origem a um sistema, podem olhar, de três equações, três incógnitas. Vai ficar assim, ó. A matriz cujos vetores são W menos V, e agora eu passo o N para cá, fica menos N, multiplicado por gama, lambda, delta, é igual a... Agora eu vou passar o ponto para lá, fica A menos B. É um sistema, 3 por 3, mas tem solução única, porque o determinante desta matriz é diferente de zero, porque os vetores são não coplanares. Então, é uma outra maneira de achar, já eu acho diretamente este ponto, porque como ele tem solução única, eu vou achar um valor para lambda, um valor para gama, então eu acho o ponto de S, que eu queria, no gama aqui, e um valor para lambda, eu acho o ponto de R que eu queria, substituindo o lambda aqui, então já acho diretamente os pontos P e Q, P de lambda, então aqui, e determinam a única perpendicular comum. Depois a gente volta.